Outro destaque desta quarta-feira, o Banco Mundial apresentou hoje um estudo que aponta as distorções dos salários pagos no serviço público no Brasil. Nesse estudo, o Banco Mundial recomendou ao Brasil que promova uma reforma administrativa para levar os gastos com o pessoal a um patamar sustentável. As sugestões apresentadas para isso são redução de rendimentos iniciais dos servidores, a aproximação dos salários àqueles praticados pelo setor privado e aplicação efetiva de avaliação de desempenho para a progressão de carreira. O banco considera importante uma redução no número de carreiras. Hoje são mais de 300 na administração federal e a ideia é tornar as funções mais genéricas e transversais, permitindo maior mobilidade de servidores. Segundo a pesquisa, que foi realizada a pedido do governo brasileiro, as medidas indicadas poderiam gerar uma economia acumulada de 389 bilhões de reais até 2030. Durante a abertura do seminário para debater o estudo, o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Webel, disse que deve concluir ainda nesse mês uma proposta de reforma do serviço público. Fala, Josias. Olha, o diagnóstico é perfeito, não há muita dúvida sobre isso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, costuma apresentar dados sobre isso que são muito eloquentes. Ele diz que hoje um garoto faz um concurso lá na Câmara para uma daquelas carreiras que existem no Legislativo. O sujeito já entra ganhando um bom salário e rapidamente ele ascende a um patamar acima dos 20 mil reais. Então, numa estrutura assim, não há estímulo para que a pessoa apresente produtividade, porque ela sabe que não será demitida, entrou por concurso, pode até ter todo o preparo do mundo, mas não se sentirá estimulada a demonstrar produtividade, a melhorar o seu desempenho, porque sabe que vai chegar inexoravelmente a um patamar salarial acima de 20 mil reais rapidamente. Isso não é compatível com um país nenhum, para começo de conversa, mas para um país com a realidade brasileira, com a economia destroçada, já com praticamente 6 anos de desempenho econômico risível, pífio, com um desemprego acima de 12 milhões de pessoas. Você pega um país como Portugal, tem 11 milhões de habitantes, nós temos no Brasil mais desempregados do que Portugal tem de número de habitantes. Então, numa realidade como essa, é incompatível você ter um serviço público que remunere acima da iniciativa privada. Em alguns lugares, como no Legislativo, no Judiciário, esses lugares parecem ilhas da fantasia. Os salários são tão exorbitantes que um promotor em Minas Gerais, outro dia, estava dizendo que ganhava um miserê, porque estava recebendo ali algo como 24 mil reais por mês. Foram olhar e ele não recebia esse salário. Com os penduricalhos todos, os indiretos, ele recebia acima de 60 mil por mês. Então, é essa a realidade que nós precisamos enfrentar. Muito fácil dizer o que está sendo dito no estudo, muito difícil de realizar, porque um dos grandes males do Brasil é o corporativismo, seja o corporativismo dos políticos, seja o corporativismo dos magistrados, seja o corporativismo do funcionalismo público lato sensu. Não é fácil de enfrentar isso. Ainda outro dia, o presidente da Câmara esteve lá com o Bolsonaro, saiu dizendo que viria, nos próximos dias, o governo apresentaria sua reforma administrativa e que isso incluiria a rediscussão da estabilidade no emprego. Bastou sair essa notícia nos jornais para o Bolsonaro se apressar em dizer: não, pelo amor de Deus, ninguém vai discutir isso, a estabilidade no emprego não está em questão. Deveria estar, se não está, deveria estar. Mas o Bolsonaro fez a sua carreira política defendendo corporações de policiais, corporações de bombeiros, corporações dos militares. Então ele é desse mundo. Quando ele era parlamentar, muitas vezes ele votou junto com o PT. Na época do governo do PSDB, ele votou junto com o PT, sempre que estava em jogo privatização, estava em jogo quebra de corporações, estava em jogo a reforma da Previdência. Então esse é o quadro. Nós temos um presidente que intrinsecamente ele valoriza o corporativismo. Então acho improvável que o estudo se materialize. Uma pena. O Brasil precisaria de uma reforma administrativa séria. Diga, Vera. Eu já acho provável que avance, se não para discutir a estabilidade como conceito, e eu acho que até seria bom que se driblasse essa tentação
para introduzir mecanismos que permitam, ao longo do tempo, enfraquecê-la. Por quê? Porque na justiça esse corporativismo tem prevalecido. E toda vez que se fala em estabilidade, discutir o conceito de estabilidade, isso tem perdido no Supremo. Mas eu conversei com economistas que se dedicam ao estudo aí dessa questão da reforma do Estado, entre eles a Ana Carla Abrão, que é ótima e tem um estudo muito consistente nessa área. Conversei com a Ana Paula Vescovi também, ex-secretária do Tesouro, que hoje está no Santander e que tem muitos estudos nessa área. E ambas dizem que seria importante você substituir carreiras que não são específicas de Estado, que, portanto, têm congêneres na iniciativa privada, como professores e médicos. Aí sim, nesses casos, você introduz a contratação via CLT ou via contrato, via qualquer instrumento que tire dessas carreiras não típicas de Estado a questão da estabilidade. Então, você começa quebrando por aí, para futuras contratações. E aí restringe a questão da estabilidade a auditores da Receita, juízes, procuradores, esses que realmente são carreiras típicas de Estado. Tem questões aí envolvidas de Estado que você não pode buscar profissionais no mercado de trabalho. Então seria um jeito mais leve e sem enfrentar de frente o corporativismo para você começar a flexibilizar isso. Dentro dessa reforma vai ter também a necessária introdução de critérios de meritocracia, de critérios para promoção, critérios objetivos e para reajustes salariais, tudo dentro da ideia de que você tem de atacar o gasto. E aí eu escrevi na minha coluna sobre isso hoje. Essa reforma, dada essa premência de se atacar o gasto, e dado que a reforma tributária acabou empacando na falta de um projeto do governo, ela está passando à frente da tributária. Daí porque eu discordo do Josias, achando que talvez ela não vá adiante. Eu acho que vai. É claro que a gente está de novo diante de uma situação em que o governo anuncia que vai mandar o projeto e às vezes demora muito para mandá-lo, mas eu acho que essa está mais adiantada nas suas amarrações do que a tributária. Acho que deve ir antes, Brown. Constantino. Olha, assim como a mentalidade no Brasil está mudando para ficar mais favorável à privatização, porque entende-se que hoje em dia o Estado não deve ser empresário, e isso gera corrupção, mecanismo de incentivos perversos, eu acho e espero que a mentalidade esteja mudando também em relação a essa questão do funcionarismo público. Eu sou velho o suficiente para lembrar do termo pejorativo chamado funça, como muitos se referiam aos funcionários públicos no passado. A ideia de que você é alguém muito preparado porque fez um concurso público é algo um tanto equivocado. Você pode ser muito bom em entregar, não necessariamente em entregar resultados. E a estabilidade tem um valor muito grande também, né? Você precisa entender que se você gosta dessa estabilidade, é óbvio que você não está correndo aqueles riscos no mercado de trabalho que os seus pares estão correndo. Então isso justificaria salários menores. Só que o salário no setor público é muito maior. O estudo é muito bem feito, o secretário Paulo Webel disse que é insustentável pagar esses servidores públicos todos. Mais de 11 milhões e meio em 2017 custaram mais de 700 bilhões de reais. E tem demagogo que pergunta se dá para cortar 1 bilhão de gasto público, né? Quer dizer, é uma afronta a quem paga a conta, que é o servidor, o trabalhador da iniciativa privada. Então está tudo errado, tem que ter menor estabilidade, tem que ter mais meritocracia, cobrança, menos esferas de carreira, quer dizer, mais de 300 esferas, parecido com a Argentina, enquanto nos países desenvolvidos estamos falando ali em 20, 25. É um absurdo, é uma excrescência, como tudo no Brasil, né, em relação ao Estado. Tem que reduzir o escopo agora, sem demagogia. O estudo também contempla lá ganhar 5 mil reais, tudo. Claro que para algumas funções você quer poder atrair o melhor capital humano, aquele que na iniciativa privada estaria ganhando muito bem. Então você tem que poder pagar bem, oferecer algum tipo de vantagem, mas de preferência transparente, sem esses penduricalhos, sem esses esquemas que acabam dobrando, triplicando às vezes os salários de forma indireta e tirando transparência. Então nós temos que poder pagar bons salários para poucos cargos realmente fundamentais. E o resto tem que ganhar de acordo com o mercado, né? Então, e sem essa estabilidade toda, poder entregar, tendo que ser cobrado pela sua produtividade. É óbvio que você quer também blindar certas funções da politicagem. Ou seja, você não quer que o governo do momento use o poder de demissão de forma arbitrária para pressionar, né, um alinhamento para coisas que são funções de Estado.
Então é claro que tem que pensar tudo isso direitinho. É óbvio que o secretário Paulo Ebel e a equipe econômica estão de olho nisso tudo, mas eles estão caminhando na direção certa. Reduzir esses privilégios todos. O Brasil criou uma bolha no setor público que é cada vez mais revoltante. Essa mentalidade de que eu quero fazer concurso público, conseguir uma estabilidade, bons salários e depois não preciso mais me preocupar com nada, é isso que tem que mudar. A gente tem que lembrar quem gera riqueza, que serve para pagar imposto, que serve para pagar esses salários altos e esses privilégios. É a iniciativa privada.